Estamos de regresso. Esta é a terceira parte do programa Consultório, espaço aqui do Porto Canal dedicado à sua saúde e bem-estar, e vamos falar sobre o estigma em torno da doença mental. Vamos aqui responder às seguintes perguntas: de que forma afeta este estigma à procura por ajuda ou tratamento, e como podemos também trabalhar juntos para criar comunidades mais solidárias, construir pontes e não destruir barreiras. Convido também a participar, a juntar-se à nossa conversa, partilhar aqui connosco o seu testemunho, o seu caso, ou a esclarecer alguma questão relacionada com este assunto, ou também a especialidade de psiquiatria. Para isso deve marcar, e pode fazê-lo já, o número de telefone 22-508-3297, ou também participar por escrito, enviando um e-mail para o endereço consultório@portocanal.pt. A nossa convidada, a doutora Inês Homem de Melo, é médica psiquiatra, a quem agradeço muito a presença por estar aqui connosco. Muito obrigada, Sra. Doutora. Um gosto recebê-la. Muito obrigada. E obrigada também por estar aqui a partilhar connosco mais dados sobre este tema. E vou começar com esta pergunta, que eu imagino que seja difícil, mas gostava de ouvir muito a sua resposta. Porquê que ainda existe um estigma tão significativo em torno das doenças mentais nos dias de hoje? Porquê? Não podemos fugir a essa realidade. O estigma é uma presença assídua e muito incómoda no nosso dia-a-dia enquanto profissionais de saúde mental. E é curioso que ele existe não só em relação à própria doença, como também em relação ao tratamento e às pessoas que o fazem, ou seja, os profissionais de saúde mental. Também. Os doentes, em relação a eles, as atitudes e crenças discriminatórias oscilam entre as pessoas acharem que são perigosos, violentos, imprevisíveis, ou então incapazes de trabalhar, merecedores de pena, passivos, não há esperança para a doença mental. Anda assim à volta destas duas crenças possíveis. Sobre nós psiquiatras, oscila entre excêntricos, incompetentes, sem método, não são verdadeiros médicos, ou então sádicos, maléficos, queremos fazer experiências com as pessoas, não somos empáticos, não respeitamos o código deontológico. Portanto, entre estas duas questões, nem ninguém quer ter doença mental, nem ninguém quer procurar ajuda para a sua doença mental. Portanto, temos aqui uma receita para que as pessoas não procurem ajuda. Mas isso não é nada bom. É muito mau. Porque isso leva as pessoas a não procurarem ajuda e muitas vezes a saberem que deviam procurar essa ajuda e não procurarem uma solução para o seu problema. Exatamente. É que às vezes as pessoas sabem que estão doentes. Há algumas que não sabem, certo, mas há aquelas que sabem, mas que fruto do estigma tentam ver se aquilo se resolve e o tempo vai passando. E como qualquer outra doença da medicina, quanto mais tempo passa sem tratamento, mais difícil é depois que a pessoa volta ao seu estado inicial, a cura, digamos assim. Portanto, tempo sem tratamento igual a piorar o prognóstico. Portanto, aqui é que a mesma Organização Mundial de Saúde diz que é o próximo desafio da psiquiatria, é o estigma. E pela sua experiência, Sra. Doutora, pelos casos que acompanha, isto é algo geracional ou já não tem nada a ver com idade, já não tem nada a ver com geração, com cultura, com educação, tem a ver com o quê? Eu acho que é profundamente geracional e, felizmente, os doentes que vêm com menos estigma à consulta são justamente os mais jovens. Aliás, dão verdadeiras lições de tolerância pela diferença, tolerância pela doença aos seus pais. É curioso, às vezes acontecem-nos coisas caricatas, como jovens adultos andarem nas nossas consultas às escondidas dos pais. Então, não vais dizer... não, a minha mãe não acredita na doença mental. O meu pai é contra a psiquiatria. E dizem-nos assim estas questões que nós, que ao final do dia somos médicos também, claro, nos dá uma certa inquietação, não é? Não existe anticardiologia ou ninguém é contra os médicos endocrinologistas, não é? E estes jovens são os arautos da nova maneira de encarar a doença mental. São eles que vão mudar a forma como o mundo e estas gerações estão a pensar a doença mental e acabar com este estigma? Tenho a certeza. E nesse campo,
apesar de terem riscos, as redes sociais estão a contribuir muito positivamente para isto. Há muitos movimentos sobre doença mental no jovem nas redes sociais, figuras públicas, jovens também, que contam a sua experiência com a doença mental, como fizeram para a superar. Isto também é muito importante, haver histórias de superação a circular nas redes sociais. Não é só a parte negativa disto, é também contar que há esperança. E as pessoas também têm estigma, porquê, Sra. Doutora? É só porque têm pouco conhecimento, desvalorizam às vezes também a sua doença, os sintomas, desvalorizam também a importância de cuidar da sua saúde mental, a medicação, se for caso de haver uma prescrição, também há aqui muito estigma, não é? Em relação à medicação, porque eu vou andar aqui meio a dormir, dopada, não sei se devo tomar. Há aqui vários pontos que me parece também que constroem esta ponte do estigma, não é? É importante nós tentarmos perceber de onde é que isto vem, concordo. O estigma existe por alguma razão. E essa razão é a história da psiquiatria. A psiquiatria é uma especialidade muito recente relativamente às outras e os primeiros tratamentos eficazes na doença mental apareceram no pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, foi há pouquíssimo tempo. Ainda está muito viva a memória da doença mental não ter cura, das pessoas, dos poucos tratamentos existentes serem muito agressivos, de terem imensos efeitos laterais, porque, na verdade, os primeiros medicamentos eficazes e toleráveis, que as pessoas podem tomar sem grandes problemas, sem ficarem como zombies. São ainda mais recentes, São não é? muito recentes. De maneira que a cultura popular ainda não se adaptou, ainda não se ajustou à nova realidade. Portanto, ainda são ecoados os mitos de outrora, não é? Que a medicação é horrível, que as pessoas ficam todas gordas, cheias de sono, como zombies, ou que não fazem nada. Tudo isto, as chamadas curas de sono. Que é um conceito Sim, ainda se ouve atualmente. Ainda se vai ouvindo. Filmes que fazem retratos muito antiquados e injustos do que é a doença mental continuam a ser falados em consulta. Vou fazer eletroconvulsivoterapia, que são os famosos eletrochoques. Isso vai ser como voando sobre um ninho de cucos. E nós temos que desconstruir. Esse filme, já à época em que foi feito, fez um retrato já antiquado do que é esse tratamento. Hoje em dia não é assim e temos que desconstruir. Pronto, faz parte do nosso trabalho. Outras especialidades não terão de o fazer, mas a nossa tem este trabalho acrescido, que é a desconstrução do que foi um dia a especialidade e os tratamentos e do que é hoje. E a nossa missão também fazermos diferente e mostrarmos que não somos como um dia realmente é verdade. E enquanto médica psiquiatra, qual é o maior desafio? Eu penso que já é um desafio muito grande, não é? Receber uma pessoa que de facto não acredita na psiquiatria, mas que tem que estar ali porque tem que ter este acompanhamento, provavelmente multidisciplinar, e a psiquiatria faz parte dessa multidisciplinaridade. E, portanto, que tipo de desafio é esse? Tentar fazer com que essa pessoa acredite que dali vai ter resultados, que a pessoa vai ficar melhor, que há um caminho, que de facto vai ter melhorias e vai ser mais saudável, porque aqui estamos a falar de saúde, não é? Temos de promover a esperança tanto na pessoa como na família que a acompanha, não só nos nossos tratamentos, como em outros, como disse, nós trabalhamos em equipa multidisciplinar, a própria psicoterapia, não é? Que é o trabalho feito pelos psicólogos, com quem nós trabalhamos em equipa, também se reveste de alguns estigmas. Psicoterapia, isso é o mesmo que uma conversa de amigos, então para que vou gastar o meu dinheiro nisso? Portanto, não é só a medicação que tem estigma, é curioso. Claro. Todas as componentes do tratamento, tudo o que tem a ver com doença mental, acaba por ser engolido pelo estigma. Até ser familiar de alguém com doença mental é o chamado o estigma por contágio. Se a tua mãe tem doença mental, então, se calhar... Pronto, estes familiares também verbalizam muito isto. É um estigma generalizado. Mas se tiver uma pessoa assim em consulta, consegue fazer com que essa pessoa mude um bocadinho a sua forma de pensar, a sua mentalidade. Em primeiro lugar, ajudá-la, pela não é? forma como nós a recebemos. Se nós formos diferentes da ideia que a pessoa tem do que é um psiquiatra, à partida já estamos a desconstruir estigmas. Isto é uma coisa que a gente ouve muitas vezes. Nunca pensei que
uma consulta de psiquiatria fosse isto. E o que é que as pessoas pensam que é uma consulta de psiquiatria? Em primeiro lugar, esperam um homem velho, de barba, que não faz qualquer comentário, que lê quase por raio-x o que lhes está na cabeça. E que pergunta, então, o que é que o traz cá, normalmente? E que pouco mais, e que diz que pode adormecer a meio da coisa. As pessoas têm estas ideias. Que quer apenas medicar e nada mais. Quer drogar as pessoas. Que é muito sério. E quando são recebidos por malta mais jovem, eu tenho imensos colegas que têm uma abordagem muito parecida com a minha, ficam assim... afinal não é assim tão ameaçador, afinal consegui mostrar a minha vulnerabilidade, abrir o meu coração de uma forma confortável, isto não foi penoso, não tenho vergonha de estar aqui, porque só o estar numa sala de espera de psiquiatria já é descrito pelas pessoas como difícil. Claro. Essa é a primeira barreira que a pessoa tem que vencer no seu tratamento. É aceitar que se vai sentar numa sala de espera de uma especialidade com este nome tão pesado que é a psiquiatria. Muitas vezes este tratamento também leva o seu tempo, não é? Leva. Isso faz com que as pessoas queiram desistir e, por exemplo, sugerir a medicação por ser mais rápido, uma pílula mágica, ainda que também leve o seu tempo para fazer efeito a medicação. As duas intervenções levam o seu tempo, atenção. Claro. Nem todas as medicações, nem todos os psicofármacos têm um efeito imediato. Aliás, a norma é que também isso demora. Essa é a nossa área, se calhar diferente das outras da medicina, requer muito mais resiliência, tanto do prestador como do doente. Às vezes, isso é o que a cura de sono ofereceria, certo. Que é quase como ser operado, não é? A pessoa deita-se numa marquesa, dorme, é aberta pelo cirurgião e o cirurgião resolve-lhe o problema. Em saúde mental isso não é assim. É um compromisso da parte do doente, tem que fazer algumas mudanças na sua vida, qual o seu círculo de pessoas com que se movimenta, se calhar temos que trocar um bocadinho este círculo, se calhar temos que começar a fazer atividades mais saudáveis, desporto, hobbies, atividades coletivas, coro, o que for. Pronto. Claro. Exige da pessoa uma participação muito mais ativa do que, por exemplo, opere-me, resolva-me este problema, uma coisa mais passiva. E mesmo tomar medicação. Tomar medicação durante muito tempo, que é o caso, por exemplo, dos antidepressivos, que são sempre 6 a 9 meses, salvo raras exceções. Isto é um compromisso, quer dizer, eu entendo as pessoas, tomar um medicamento todos os dias, sabe Deus, às vezes, uma pessoa para se lembrar durante uma semana, quanto mais. Portanto, é um compromisso, dá trabalho, não vou mentir. Resolver um problema... É um investimento que temos de fazer em nós. Totalmente. Sra. Doutora, vamos aqui tentar virar o jogo e adquirir e aprender ferramentas que vai partilhar connosco para percebermos o que é que todos nós podemos fazer para combater este estigma. Começar pelo sistema de saúde. O que é que poderíamos melhorar, ou o que é que o sistema de saúde poderia melhorar para, de facto, combater este estigma, de forma a que as pessoas não fujam, nem percam esta esperança de marcar as suas consultas e de terem o tratamento que precisam? O sistema de saúde tem que oferecer um acesso mais fácil, mais rápido e mais fácil, e também aproximar os profissionais de saúde mental da comunidade. Iniciativas exatamente como esta, por exemplo, trazer essa figura ameaçadora para o pé das pessoas, levar os psiquiatras da infância às escolas, fazer treino de competências emocionais às crianças, portanto, elas ficarem desde cedo familiarizadas com os profissionais das emoções, os psicólogos, os psiquiatras. Portanto, esta aproximação é muito importante e é, de resto, uma sugestão da Organização Mundial de Saúde em relação aos profissionais de saúde mental. Vocês apareçam, falem com os meios de comunicação social, mostrem que a nossa profissão não é isso que está nos filmes, que se vê nos filmes. Claro. Depois, promover muito relatos na primeira pessoa. Ou seja, dar a voz também às associações de doentes e aos doentes que queiram dar a cara, no fundo, e contar histórias de superação. Isto tem vindo a acontecer de forma orgânica, felizmente, depois da pandemia, concretamente com figuras públicas. Portanto, que não só são relatos na primeira pessoa
de superação, como de pessoas que estão, no fundo, numa posição de sucesso, de admiração e que dão verdadeiros exemplos às camadas mais jovens de, ok, afinal a doença mental é superável e até dá para se ter uma vida muito bem sucedida tendo-a. Falo de exemplos concretos. Os comediantes são uma classe profissional. O António Raminhos, por exemplo, que já tivemos aqui em direto. Tiveram? Exatamente, sim, sim. O António Raminhos ajudou imenso a malta com POC. Eu prescrevo, para além da medicação, eu prescrevo entrevistas do António Raminhos. Exatamente. Porque para eles, para os jovens, terem esse exemplo é muito, tranquilizador. Eu não sou assim tão esquisito. E dá para ter uma vida bem-sucedida. Outro comediante, o Guilherme Geirinhas, lançou agora uma série dedicada toda à sua vivência, que é o Vai Correr Tudo Bem, Vai Ficar Tudo Bem. O Van der Ding, Claro. Malta do Desporto, Vanessa Fernandes, o judoca Célio Dias, outros exemplos. Malta das artes plásticas. Sim, sim, no fundo, de todas as valências, não é? É importante, são exemplos que todos nós, não só os jovens, mas todos nós devemos seguir e ter precisamente como linhas orientadoras. E nós o que é que também podemos fazer? Na nossa família, junto dos nossos amigos. Ainda ontem estávamos aqui a falar também sobre outro tema e falávamos sobre a importância de escutar e ouvir mais o próximo. Justamente. É importante. Era isso que eu ia dizer. Para desconstruir o estigma, nada melhor do que a pessoa se sentar com alguém com experiência de doença mental e ouvir o relato dela. Porque essa é a forma da pessoa saber, afinal, o que é. Porque o estigma resulta de crenças estereotipadas e infundadas. Isso está estudado, concretamente na população dos alunos de medicina, que entram com os estigmas iguais à população geral e que muitas vezes saem pior do que o que entraram. E então, intervenções como trazer pessoas com doença mental em pequenos grupos, para eles ouvirem o relato que eles passaram, o estigma que receberam até de outros profissionais de saúde, faz com que esses médicos no futuro sejam muito mais tolerantes, mais empáticos. E isto nas nossas vidas de não profissionais de saúde é igual. Temos um amigo que nos confidencia que teve uma experiência difícil. Ouvir, aguentar, resistir à tentação do vais ver que isso vai ficar tudo bem, porque é uma reação instintiva. Nós temos dificuldade em sentar-nos com o sofrimento do outro. É difícil, é desconfortável. Portanto, resistir a isso. Conta-me mais sobre isso. Estar um pouco a ouvir como é que será estar daquele lado. Isto diminui imenso o estigma. A pessoa vai se sentir aceite, porque afinal o interlocutor aguentou aquela diferença, aquele sofrimento. E a pessoa que ouviu a história vai ser um ouvinte muito mais empático no futuro. Portanto, este é o melhor conselho que eu tenho. É momentos de conexão com tempo e tolerância com pessoas com doença mental. E falávamos aqui de exemplos de figuras públicas que ainda bem têm sido partilhados e muitos foram após a pandemia, mas há um longo caminho também a fazer. Portugal é o 6º país, num total de 32, com níveis mais elevados de estigma associado à doença mental. Somos muito pequeninos, estamos aqui num cantinho, mas ainda temos muito que trabalhar. Temos muito que trabalhar, temos. E eu noto isso concretamente comparando os portugueses com malta imigrante, nomeadamente com os brasileiros. Os brasileiros dão-nos uma lição de tolerância face à doença mental. Têm imensa facilidade em vir a uma consulta, em procurar ajuda, em falar sobre problemas de saúde mental que há na família. Os portugueses, muito mais fechados. É frequente, por exemplo, um jovem que tem um tio que já esteve internado em psiquiatria, desconhecer totalmente isso. É quando vem a mãe à consulta e eu pergunto novamente pela história na família, porque já sei que isto é assim, e a mãe diz-me, sim, vamos imaginar, o tio Joaquim já esteve internado. E o jovem, o quê? Como é que eu não sei disto? Portanto, os portugueses fecham muito por causa daquele tal estigma por contágio. Ninguém quer saber, ninguém quer que se saiba que alguém da sua família esteve internado. Portanto, há muito caminho a fazer, imenso. Eu admito que o nosso país é bastante fechado no que toca a tudo o que é vulnerabilidade, emoções
e entre mulheres e homens, então nem se fala. Há uma grande diferença também. Muita diferença. As mulheres têm muito mais facilidade em falar sobre isto do que os homens, e é justamente essa a razão que se pensa que explica mais a diferença da taxa de suicídio homem-mulher. Os homens cometem mais vezes o suicídio e pensa-se que por isto, porque têm mais dificuldade em ok, eu tenho um problema, preciso de ajuda, não estou bem. Uma doente minha dizia-me que os homens da família dela não iam ao psicólogo, iam ao bar. E eu achei espetacular, porque é isso. Portanto, novas gerações, estamos com esperança para que, de facto, consigamos todos, então, combater este estigma da doença mental. Como eu dizia há pouco, temos que construir pontos, não destruir barreiras e, acima de tudo, escutar mais os outros, não é? Mais uma vez, termos mais atenção. E não é assim tão difícil dizer eu vou ao médico psiquiatra, pois não? Cada vez menos. Eu tenho doentes que são ativistas da sua diferença. Até põem no Instagram luto contra e depois põem... Portanto, eu fico mesmo... fico contente. Não só não têm vergonha, como são orgulhosamente lutadores e agentes anti-estigma. E eu acho que isso faz toda a diferença. Acho que sim. Muito obrigada, Sr. Doutor. É sempre um gosto poder contar consigo neste programa. Muito obrigada também por ter aceitado este desafio de falar deste tema aqui no nosso consultório. E agora vamos ouvir os nossos telespectadores, testemunhos, partilhas ou também ainda questões relacionadas com este tema ou a especialidade de psiquiatria. Estamos cá deste lado para o ouvir. Para isso, deve marcar o número de telefone 22-508-3297 ou partilhar todo este conteúdo e informação por escrito e enviar para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer mais um curtíssimo intervalo, a última pausa da tarde de hoje. Já sabe que estamos de regresso daqui a alguns minutos, consigo, com a doutora Inês Homem de Melo, médica psiquiatra, e depois com a Catarina Amorim, porque vamos saber também quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui de hoje. Até já.